vozes, espíritos, sombras, vampiros, bruxas, lobisomens, penumbra. Oi, meu povo! Como é que vocês estão? Vocês estão bom? Como tem sido a semana de vocês, o dia de vocês? Gosto sempre de perguntar para ficar aí essa interação entre eu e vocês, porque eu gravo aqui sozinha, mas assim, vocês não se sentem sozinhos e eu também não me sinto sozinha. É ótimo. Ô, gente, contar pra vocês. Eu fui descer ali pra levar o lixo hoje. Ai, meu Deus do céu. A sacola arrebentou. Espalhou lixo pela escada inteira. Eu tive que descer, subir de novo, pegar outro saco de lixo, juntar tudo. Ai, que humilhação! A gente não tem um dia de paz, né? Tive que sair catando as coisas assim, sem graça. Sorte que tava mais cedo, né? Não tinha muita gente no prédio saindo, porque é aquela coisa, né? Ai, meu Deus do céu. Por falar de escada, gente, vocês já ouviram a história escada? A história escada já tá lançada aí no podcast. Ouçam, ouçam a história e comentem lá no grupo do Telegram pra mim, tá bom? Eu vou ficar aguardando vocês pra comentar essa história. Quem ainda não ouviu, ouça o nosso quadro também, Radioativo, com a Clara e com a mãe dela. Até o momento é o nosso quadro mais ouvido, é o nosso post aí mais ouvido. E, como diz aqui, cabuloso! Ouçam lá e me digam depois o que vocês acharam. Hoje eu trago para vocês a história de um caminhoneiro, gente. E vocês sabem, né? Quem trabalha na estrada, caminhoneiro assim, tem muita história para contar e história que ouviu de outro caminhoneiro para contar. Enfim, adoro, amo. Então, ele me contou uma história, como vocês já viram, do nosso quadro Penumbra, né? E ele não me contou apenas uma, mas algumas, e eu pretendo trazer todas elas aqui para vocês, inclusive não só do quadro Penumbra. Segundo ele, acontece muita coisa na estrada, então eu quero que vocês ouçam com cuidado, né? Por ser o nosso quadro Penumbra. Quem não gosta de muito de histórias assim, é bom, né? Ter cuidado. E nós temos vários outros quadros no podcast com vários estilos de história, então eu tenho certeza que alguma delas vai agradar vocês. Eu ainda vou soltar aí um episódio contando como que eu gravo, como que funciona, como que eu edito aqui um pouquinho, mas assim, talvez vocês escutem aí uns moscadinhos que é a minha cachorra comendo ração, porque nesse momento não tem como ela ficar em outro cômodo aqui de casa, então é isso. Hoje eu vou trazer para vocês a história do Júnior e é isso. Então, bora começar? Júnior, como eu disse anteriormente, é caminhoneiro. Ele trabalha aí com o caminhão fazendo esses trabalhos de carga, né? Então vai lá, enche o caminhão, leva para um determinado local, enche o caminhão lá de novo e volta para ter um maior valor, né? Ele não perder ali a gasolina, aquela carga. Então ele vai com uma carga e volta com outra. No trabalho do Júnior, ele trabalha mais com a área de verduras, né? Então, ele trabalha levando verduras para uma região onde tem uma feira maior para compra. Quem conhece aí sabe, eu vou colocar o nome de FEASA. Quem conhece sabe. Então, ele por muitas vezes trabalha de madrugada, porque para
trabalhar e levar as coisas assim na estrada, né? Acorda cedo, já tá ali com a carga montada porque montou no dia anterior e parte cedo para pegar aí menos trânsito e chegar cedinho ali para vender as coisas na feira, que a gente sabe que toda feira começa cedo. Júnior me relata que um dia de chuva ele resolveu sair ali mais cedo do que o cedo que ele saía, por volta de umas 3 horas da manhã, porque ele sabia ali que com aquela chuva e devido à estrada que ele pegava, que era uma estrada bem perigosa, ele ia demorar mais. Então ele dormiu mais cedo para não dar sono na estrada e saiu por volta de 3 horas da manhã. Isso faz parte da rotina dele, ele diz para mim que está bem acostumado. Então, ele pegou ali o Rodolfo, que é o parceiro dele de trabalho ali, que ajuda na carga, na entrega, e vai junto com ele ali. E eles foram ouvindo músicas e conversando ali coisas normais, né? Rodolfo não costuma dormir enquanto o Júnior está dirigindo, até mesmo para ajudar ali, prestar atenção em uma coisa na estrada. Então, os dois foram conversando ali bem tranquilinhos. Pois bem, quando deu umas 4h30 da manhã, eles já haviam dado uma boa andada na estrada, adiantado bem o percurso, né? Não havia basicamente nenhum veículo ali na estrada por conta do horário e aquela chuva, né? E a chuva estava bem densa, assim, então eles estavam indo naquele trajeto. E quando eles passaram por uma curva, e o farol, assim, foi virando e bateu na curva, assim, né? De modo que eles viam o que estava ali na curva, eles avistaram uma mulher com cabelo curto, ruivo, com um vestido vermelho com umas bolinhas brancas, e ela estava bem encharcada de chuva e parecia estar bem desesperada, procurando ajuda e pedindo ajuda. Eles ficaram com medo, porque costuma esse tipo de coisa acontecer e pode ser um roubo, um assalto, ter gente ali escondida, né? Mas coisa de milésimos de segundo, o Júnior pensou, não tinha como ter gente ali escondida naquele lugar. Então ele foi logo arrumando um acostamento, encostou o caminhão para descer e ver o que aquela mulher precisava, o que tinha acontecido. E por que não tinha como ter gente ali? Porque ali naquela curva, o Júnior, já conhecendo ele, as estradas, né? Ele sabia que ali tinha uma ribanceira. Então, quando ele parou e foi descendo, essa mulher ela já veio falando rápido, meio desesperada, assim, bem abafada. E quase não saía voz daquela mulher. E aí ela dizia, aconteceu um acidente, estávamos eu e o meu filho. Ele tem 5 anos, desacordado, e eu não consigo tirar ele de lá. Por favor, me ajuda. E aí, gente, o Júnior já falou pro Rodolfo, vai lá, pega uma lanterna para eu ver o que está acontecendo aqui. E ele tinha uma lanterna bem boa, bem potente assim, e quando ele iluminou lá para baixo, ele viu um carro vermelho capotado com as rodas para cima. E na hora ele não entendeu como que aquela mulher tinha conseguido subir, porque era basicamente impossível, ainda mais com toda aquela chuva, tinha um barro vermelho assim, era muito impossível dela subir. Ele, com poucos segundos também, reparou que ela estava com um vestido vermelho molhado, mas que ele não estava sujo de barro ou algo do tipo. Mas ele pensou isso muito rápido e ele já foi tomar as providências para ajudar. Tentaram ligar, né? Ele já foi orientando o Rodolfo também, pedindo para cada um ligar para a polícia, para bombeiro e tudo mais. E eles conseguiram falar. Foi tentar entender também onde que eles estavam localizados exatamente para conseguir passar isso pelo telefone, né? E aí conseguiram falar e aquela mulher ainda abafada. E ela encostava no Júnior e ele falava, calma, vai ficar tudo bem com seu filho, a gente já tá tomando as providências. E como assim o Júnior não tinha toda a esperteza para fazer isso do que um bombeiro, e o local que ela tava ali era muito difícil, não tinha como ele descer com uma corda ou nada, o que eles poderiam fazer era esperar. Então eles ficaram esperando os bombeiros chegar.
Júnior reparou que essa mulher, ela tava com algum sangue espalhado assim pelo braço, perto, né, do rosto, escorrendo pela nuca, mas também não falou nada, né? E tudo bem. Passou um tempo, os bombeiros chegaram, as polícias chegaram. E ali, Júnior já mostrou onde que estava o carro, eles começaram, né, a fazer todo o resgate e vieram os profissionais. E o Júnior foi mais pro lado, né, porque ali ele não poderia fazer mais nada para ajudar. E ficou só observando, esperando ali, ansioso para ver o que tinha acontecido e tudo mais. E nisso ele já se afastou daquela mulher, né, porque provavelmente ela estava ali conversando com os policiais. Enfim. Passou um tempo, o Júnior já percebeu ali os bombeiros subindo, uma conversa, né, trazendo ali a ambulância mais para perto, e todo mundo foi se aproximando ali e percebeu que o menino tinha sido resgatado e que ele já estava ali sendo encaminhado para a ambulância para ser aquecido e tudo mais. Eles tinham aquelas mantas térmicas, né? E ele foi ouvindo o pessoal falando o que era para fazer. Então, o Júnior, ele foi se aproximando ali devagar, de uma forma que ele não atrapalhasse os profissionais. E ele percebeu que o menino estava bem, ele estava fraco, mas ele tinha voltado, ele estava com alguns sentidos e tudo mais. E aí, Júnior se aproximou de um policial e falou com o policial, né? E aí, tudo bem? A mãe do menino conseguiu ver ele? Tá tudo bem com ela? Eu vi que ela estava um pouco machucada. Ela tá em alguma outra ambulância? Como que tá todo mundo? Aí o policial ficou um pouco assustado, mas ele não ficou tão surpreso. Ele falou pro Júnior, não, vieram 2 ambulâncias, porque a gente não sabia a quantidade de pessoas que estavam no carro, mas era só mãe e filho mesmo. Só que aí o Júnior não entendeu e ele insistiu. Ele falou pra mim, Rayane, eu olhava e não via a mulher, então eu continuei perguntando. Ele olhou pra ambulância, só viu o menino e ele insistiu. A mãe dele tá onde? Eu gostaria de falar com ela, porque eu prometi que eu ficaria aqui até que o menino estivesse bem. E nisso o Rodolfo ali do lado dele, acompanhando tudo, ouvindo tudo, né? O Rodolfo tinha conversado com a mãe do menino também e estava todo mundo apreensivo. Então o policial foi, olhou para eles e falou: olha, cara, os bombeiros desceram lá e foram olhar e a mãe faleceu na hora do acidente. O menino, por estar atrás em uma cadeirinha, se salvou, mas a mãe, infelizmente, faleceu na hora. Júnior e Rodolfo se entreolharam espantados. Como que poderia ter sido, sendo que os dois viram aquela mulher pedindo ajuda e, segundo ela era a mãe do menino. Se não fosse ela, não tinha nem como saber que tinha um acidente ali, porque eles iam passar direto. Porque naquele ponto da estrada, como era bem um precipício mesmo, a estrada ficava em cima e não dava para ver o carro capotado nem nada. E aí o policial completou que a mulher tinha morrido cerca de 11 horas da noite, que já havia tempo que o menino estava ali, meio que na lama e chovendo, mas que de alguma forma que ele não conseguia explicar, nem os bombeiros, o menino se manteve aquecido. E não tinha como, mas ele estava aquecido e bem, sem nenhum arranhão. E aí, quando eles conversaram, o bombeiro já estava ali subindo com o corpo da mãe do menino. Porque assim, gente, quando acontece um acidente ou qualquer situação de emergência, a prioridade é os que estão vivos, mas que estão em uma situação bem mais grave, que não pode esperar. Depois, os que estão com mais leve, né, com sintomas mais leves. E a pessoa que faleceu e que já não tem jeito, principalmente quando já tem horas de morte, ela fica ali por último para o resgate, né? Porque a prioridade é salvar a vida de quem tem possibilidade. E aí, quando não tem mais jeito, infelizmente, não tem mais jeito.
E foi isso que aconteceu. Ela tinha ficado ali por último, né? O corpo dela. Eles subiram primeiro com o menino, depois tiraram a mãe. E aí, o bombeiro até falou que para tirar a mãe daria um pouco mais de trabalho, porque ela ficou meio que ali nas ferragens e tudo mais. E aí, gente, no meio daquela confusão, quando o Júnior viu ele subindo com o corpo, ele viu ali naquela maca, né, meio que de plástico que os bombeiros sobem, uma mulher deitada com um vestido vermelho, com bolinhas brancas, o cabelo ruivo. E ela tava assim, com um sapato sim e outro não, exatamente como ele havia visto ela na estrada pedindo ajuda. Eu me arrepio toda de contar. E assim, o Rodolfo também viu tudo. Eles ficaram chocados aquele dia. Eles demoraram, né, para poder chegar na feira, mas eles não falaram sobre isso. Eles tiveram que depor ali, né, fazer um breve depoimento para aquele policial. E depois que já tinha passado bastante tempo, eles continuaram, né, com esse trabalho deles. E aí eles resolveram tocar nesse assunto perto de outros caminhoneiros lá na feira e tudo mais. E pasmem, gente. Muitos disseram para os dois que é comum esse tipo de coisa acontecer. E quando eles estavam conversando com o policial já havia falado isso com eles. Que ele era um cara mais novo, né? Aquele policial era um cara que estava ali na polícia há menos tempo, por cerca de 5 anos, que já era a terceira vez que ele tinha atendido um chamado onde alguma coisa do tipo tinha acontecido, né? Algo sobrenatural ou algo assim. E esse policial falou para eles que tem um policial que tinha mais tempo como policial. Ele já nem trabalhava na estrada mais, né? Assim, atendendo percursos de estrada, e ele falava que até mesmo fora das estradas acontece muito esse tipo de relato, que tem coisas sem explicação. Gente, eu fiquei bem arrepiada com essa história, bem chocada, porque assim, quando eu fui pegar esse relato, ele jurou para mim e ele falou: Rayane, eu não preciso mentir e eu realmente vi aquela mulher. Você pode perguntar pro Rodolfo, ele me falou, que nós dois vimos. Só que, devido às circunstâncias, eles também não falam mais sobre isso. O Rodolfo é um cara que ele é um pouco mais assustado com essa história. Então, eles não tocam muito nesse assunto. E aí, gente, era a mãe do menino. A mãe do menino veio para poder socorrer e quando ela viu que o socorro tinha chegado, ela foi embora. Pesado, né? Tô aqui contando essa história cedo para não me dar medo. E aí, vocês conhecem alguma história assim? Tem um relato parecido? Escreva para o podcast, porque eu quero contar a sua história aqui também, o seu relato. E eu espero vocês lá no Telegram para poder falar um pouco sobre essa história, o que vocês acham que aconteceu. Quem entende um pouco mais sobre espiritualidade, falem lá, porque eu também adoro esse assunto, mas tenho medo. Essa é uma história de arrepiar, né, gente? Mas eu fico por aqui. Um beijo! Gente, eu queria fazer um adendo nessa história, porque o Júnior me disse e completou, né, assim também. Rayane, eu juro pra você que eu sentia ela me tocar. Eu sentia ela chegar perto de mim, tocar o meu braço, o corpo dela, eu sentia, ela meio que deu um abraço em mim na hora. Eu fiquei até um pouco sujo. Mas depois, quando os policiais chegaram com a ambulância e os bombeiros, eu me olhei e eu já não estava sujo mais. Ai, gente, de arrepiar. É isso, eu só queria fazer esse adendo aqui. Agora eu fui. Beijo! Quer ouvir seu relato aqui? Envie seu relato para boracomeçarpodcast@gmail.com.
E aí, o que achou dessa história? Aqui é a Rayane Karina, a voz, fundadora e editora do podcast Bora Começar. Ative o sininho para receber as notificações quando tivermos uma nova história. E atenção, estamos no Telegram com o grupo Bora Começar. Interaja com outros membros do grupo, deixe sua opinião sobre as histórias e participe das enquetes. Estamos no TikTok e Instagram como @BoraComeçarPodcast. No TikTok, Bora Começar Podcast 1. Todas as histórias contadas aqui são adaptadas por mim, mas fique tranquilo, seu nome e identidade será preservado. É isso, gente. Vejo vocês na próxima história e lá no Telegram. Um beijo!